Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz e uma abençoada segunda-feira, um bom início de semana para cada um de vocês. Pedimos hoje, nesse dia, início de semana, que todos os objetivos, todos os desejos se concretizem na vida de cada um de vocês, os objetivos dessa semana. Coloquem tudo isso aos pés de Santo Antônio. Hoje é dia 4 de agosto, nós estamos dentro desse mês bonito, mês vocacional. Celebrávamos ontem, esse primeiro domingo, o dia do padre, o dia do sacerdote. Queremos rezar por todas as vocações, cada uma de modo especial, pedindo sempre que tenhamos mais pessoas disponíveis para os serviços, a missão da igreja. Nesse dia 4 de agosto, nós vamos rezar, vamos meditar a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 13 até 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos 5 pães e 2 peixes aqui." E Jesus disse: "Traze-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. E então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. E em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja, caros irmãos e irmãs, a gente sabe de cor e salteado esse evangelho, a gente chama ele da multiplicação dos pães. Percebamos o contexto. Jesus ele está bastante ocupado em curar as pessoas doentes, desnutridas, que lhe trazem e chegam até ele de toda parte. E faz, segundo o evangelista Mateus, porque o seu sofrimento comove. Entretanto, o que acontece? Os seus discípulos veem que está começando a ficar tarde, e o seu diálogo com Jesus permite-nos penetrar no significado profundo do episódio chamado, eu falava antes, da multiplicação dos pães, erroneamente chamado de multiplicação dos pães. Nós vamos entender por que isso. Veja, os discípulos fazem a Jesus uma proposta realista e razoável. Talvez até alguns de nós faríamos isso. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem comida. Já receberam de Jesus, tem na mente isso, que eles já receberam de Jesus a atenção que precisavam. Agora eles podem ir para suas casas, que se virem. Ou seja, cada um agora vai para a sua aldeia e compre algo para comer segundo os seus recursos e possibilidades. Isso os discípulos estavam pensando. Mas a reação de Jesus é surpreendente, Não é necessário que se vão, dai-lhes vós mesmos de comer. Veja que a fome é um problema demasiado grave para gente se distanciar uns dos outros e deixar que cada um o resolva na sua própria terra como possa. Não é o momento de se separar, mas exatamente o contrário, de se unir mais do que nunca para partilhar entre todos aquilo que tem, sem ninguém excluir. Os discípulos fazem-lhe ver que só há 5 pães e 2 peixes. Para Jesus não importa isso. O pouco basta quando se reparte com generosidade.
Não é verdade isso? O pouquinho de cada um ajuda muita gente. Então o que faz Jesus? Jesus manda que se sentem todos sobre o prado, sobre a grama, para celebrar uma grande refeição. E ali juntos, à volta de Jesus, partilham aquele pouquinho que tem, o pouco que cada um trouxe. E o que acontece com os pães e os peixes nas mãos de Jesus? Não os multiplica. Primeiro, abençoa Deus e dá graças. Aqueles alimentos vêm de Deus, são de todos. E de imediato, diz o Evangelho, que vai repartindo e vai dando aos discípulos. E os discípulos, por sua vez, vão passando, vão dando para as pessoas. Então os pães e os peixes foram passando de uns para os outros. E assim puderam saciar a sua fome. Todos. Por isso que não é multiplicação dos pães, mas é a partilha do pouco que cada um tinha. Então, em vez de unir, vamos dizer para nós agora, em vez de unir as nossas forças para erradicar na sua raiz a fome que existe no mundo, às vezes o que ocorre para a gente é a gente se fechar sobre nós mesmos. A gente acaba muitas vezes levantando barreiras cada vez mais degradantes e assassinas. A gente às vezes tem a mesma atitude dos discípulos. E a gente tem que se perguntar a partir do Evangelho de hoje. Em nome de que Deus nós mandamos embora as pessoas para que se afundem na sua miséria? A gente tem que se perguntar onde estamos nós que somos os seguidores de Jesus. Fica para a gente pensar nessa segunda-feira, nesse início de semana, à luz desse texto, que não é a multiplicação dos pães, mas é a partilha do pouco que cada um tinha, que foi o suficiente para alimentar muita gente. Que Deus te abençoe, que Santo Antônio cuide de cada um de vocês. Paz e bem, até amanhã.